Bom dia, irmãos. Privilégio estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor, podendo cultuar a Ele. Hoje saberemos o campeão, né? O clube brasileiro que será campeão do Mundial de Clubes. Ao menos é o que a gente percebe, né? O campeão no horário, né? Mas que tempo gostoso, né? Esse tempo de Mundial de Clubes. A gente vê um sentimento, né, nacional ali, a gente torcendo por vários clubes brasileiros, todos menos alguns, né? Mas é bem verdade que a gente pôde experimentar um sentimento bem prazeroso, acompanhar toda essa movimentação dos nossos times, né? Para você ver, eu até, em algum momento, torci até pelo time do mal. Né? Espero que meu pai não esteja vendo isso. Mas, né, isso na fase de grupos. Né? Começou o mata-mata, as coisas já voltam ao normal, né? Campeonato Carioca. Mas quem não torceu pelo Botafogo já está morto por dentro. Né, né, irmãos? E que alegria, né, poder participar desse sentimento, participar dessa torcida. E o Fluminense, irmão? E o Fluminense, hein? Fiquei sabendo que o Emerson ficava de vigília, orando para que o Fluminense pudesse passar ali. Mas de todas as coisas que a gente pode tirar desse período de zoeira, né, de meme, de brincadeira, a gente percebe que a fé ela foi gerada em muitos corações, né? As impossibilidades foram colocadas na mesa, né? As probabilidades ali foram lançadas. E pensando um pouco sobre a nossa nova série de mensagens, né? Caminho, encontrar, permanecer e reencontrar. Uma série de mensagens nas cartas gerais. Eu queria compartilhar um texto que está na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. A partir do verso 2. O texto está projetado, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem em mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, irmãos, pensando nessa nossa caminhada de fé, pensando nesse caminho de fé, a carta de Tiago, ela traz algumas lições para a nossa vida. Ela traz algumas lições muito práticas sobre essa nossa caminhada. Né? E pensando nesse versículo 2 de Tiago, Tiago ele traz algo surpreendente, que é o nosso desafio de encarar as provações com alegria. Né? Então, uma das primeiras lições que a gente tira dessa carta de Tiago, da nossa caminhada de fé, é que crente, ele passa por provação. Então, se você em algum momento foi alcançado pela fé, se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, é fato que você vai passar por provações. E se você não tem passado por provações, né, é o momento da gente dar um passo para trás e ver o que está acontecendo. Porque a provação, ela está diretamente ligada à nossa fé. Né? E é por isso que essa carta de Tiago, ela não trata
a alegria, né? Não trata essa satisfação na provação como algo fútil ou superficial. Mas ela reconhece, numa visão espiritual, que as provações, elas são oportunidades de amadurecimento. Então, irmãos, a carta de Tiago, ela é direcionada, ela é endereçada para uma igreja que vive um momento de provação. E aí a gente vê diversos motivos que mostram o porquê dessa provação. Alguns estavam ali fracos na fé, não conseguiam permanecer no relacionamento com Deus. Muitos estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Muitos estavam passando problemas financeiros, sendo perseguidos dentro do trabalho por conta disso. E Tiago, ele alerta esses cristãos a não abandonarem a sua fé, porque isso faz parte. Na nossa caminhada, a aprovação, ela faz parte. E é aí que a gente pode fazer uma grande afirmação. O chamado de Jesus para as nossas vidas é um chamado para a gente passar por provações. A vida cristã, por vezes a gente imagina que é uma vida que está alheia ao sofrimento. Né? Então, às vezes o senso comum é de que eu vou entrar para a igreja e as coisas vão começar a dar certo. Qual de nós aqui, ou se esse nunca foi um pensamento nosso, quem nunca conheceu uma pessoa que falou assim, não, agora eu vou entrar para a igreja para ver se as coisas começam a dar certo? Ó, irmão, procura uma igreja porque o negócio está ruim do seu lado. Quem nunca, procura lá, vai, precisa de uma campanha de libertação, 7 mergulhos na mão, se precisa para as coisas darem certo. Quem nunca passou por uma situação dessa? Né? Então, por vezes, o senso comum é que a vida com Deus é uma vida que não é uma vida dura ou que não nos leva ao sofrimento. Mas Tiago, ele nos ensina ao contrário. A vida cristã não é uma colônia de férias. Antes, é um campo de batalha. Nós não somos poupados dos problemas, mas a gente é poupado nos problemas. Hoje, a gente pode fazer essas mesmas perguntas que esse senso comum nos traz. Cara, por que isso está acontecendo? Quem em algum momento da sua vida cristã não teve aquele momento assim, cara, por que eu estou passando por isso? Eu tenho orado, tenho buscado o Senhor, eu tenho ido aos cultos, a minha vida devocional não é aquilo tudo, mas, sabe, estou ali um pouquinho acima da média. E o dia mau, ele vem, sabe, e a gente, de certa forma, isso abala a nossa fé, é natural. Né? Isso, por muitas vezes, faz a gente questionar algumas coisas, como se o caminho que a gente está trilhando é um caminho errado. Por vezes a gente imagina que quando o sofrimento ele bate a nossa porta é porque a gente está orando pouco, ou porque a gente não deu dízimo, ou porque a gente não tem frequentado muito aos cultos. A gente sempre busca uma solução. Né? E Tiago, ele fala para esses crentes que também buscavam ali uma resposta para o seu sofrimento. Olha, faz parte da vida cristã. Isso que assola as nossas vidas faz parte da caminhada com o Senhor. Né? E é muito difícil, às vezes, a gente encarar essa dura realidade do Evangelho. E é importante a gente entender que Deus ele usa essas dificuldades como uma espécie de escola espiritual, onde Ele nos ensina a depender dEle, a amadurecer e a desenvolver esse caráter mais forte. Qual de nós nunca questionou em algum momento da nossa caminhada? Porque, às vezes, o baque, né, que a gente toma é um baque muito duro. São variadas, né? Tiago, ele, quando endereça essa carta à igreja, ele fala, olha, vocês têm passado por várias tribulações. E na nossa vida também é assim, sabe? Às vezes,
as variações, as tribulações, elas são variadas, às vezes mais leves, às vezes mais pesadas, e a gente vai ali se aperfeiçoando. Mas é bom a gente entender que, falando sobre provações na vida cristã, Tiago ele nos ensina 3 verdades fundamentais. A primeira, as provações são compatíveis com a fé cristã. Jesus ele nos advertiu em João 16:33. Olha, no mundo vocês tereis aflições. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 14, ele pôde perceber que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Nós somos um povo em dispersão. Nós não somos daqui. Enfrentamos muitas provações. Somos peregrinos nesse mundo, como a gente ouviu no domingo passado. Nós somos peregrinos. A nossa pátria não é desse lugar. As provações que enfrentamos aqui visam a nossa maturidade espiritual. O propósito de Deus para nós passarmos por essas provações é que nós sejamos semelhantes a Jesus. E a segunda verdade que a gente aprende com as provações é que, em momentos, nós sofreremos provações leves, depois mais pesadas. Mas Paulo nos adverte que em todas essas coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. A graça de Deus, ela é manifesta na nossa vida de diversas formas. Há provas fáceis, há provas difíceis. Há provas que demandam um pouco mais de esforço. E há provas que, às vezes, demandam um pouco menos. E pensando na vida cristã, né, tem provas que a gente passa sozinho, como Jesus ali no Getsemane. E às vezes ninguém sabe. E às vezes você vem ao culto, você está ali, você adora, você participa, mas ninguém sabe, às vezes, o que você passa dentro de casa. Mas nem toda prova, ela deve ser passada sozinha. E é por isso que Jesus ele nos chamou para fazermos parte da família dele. Para que essa carga, para que esse fardo, ele não seja levado sozinho, para que essa provação não seja passada sozinha. Como a gente vê em Atos capítulo 12, quando Pedro estava ali preso, a igreja mantinha constante oração. Isso é uma certeza que a gente precisa ter, irmãos. Nós não precisamos passar por isso sozinhos. Existe um corpo, existe uma igreja, existe uma família. Existe irmãos que podem estar orando por nós, que podem estar intercedendo para com as nossas vidas. Irmão, e às vezes a gente não imagina como Deus ele age através do outro, através da vida da igreja, através da comunhão. Como ter a certeza de que a nossa caminhada ela se torna mais leve por causa de pessoas que às vezes passam pelas mesmas coisas, que às vezes já são experientes nas provações que a gente está batendo cabeça. E como é bom, irmãos, a gente encontrar pessoas que aliviam esse nosso fardo. E a gente entende como Deus ele age através da vida da igreja. E em terceiro lugar, a terceira verdade que a gente tira sobre as provações é que as provações elas são passageiras e pedagógicas. A prova ela não dura para sempre. Nós não vamos ficar estacionados no ambiente das nossas provações. As provações da nossa vida, a nossa fé, ela é testada para nos mostrar a nossa perseverança. E Tiago ele fala sobre isso no verso 3. Deus quer nos ensinar quem é Ele. A prova dói? Lógico que dói.
Machuca? Machuca. Mas o propósito de Deus é nos tornar mais fortes. É fazer com que a gente tenha mais fibra. É fazer com que a gente seja aperfeiçoado. A gente nunca pode perder, irmãos, a visão e o entendimento que nós nunca passamos nas nossas provações sozinhos. Deus nunca nos deixa sozinhos nas nossas provações. A gente entende que a provação, ela faz parte da vida. Jesus, ele nos convida a termos uma caminhada de fé. Em 2 Coríntios 5, 7, diz que nós não andamos por fé, que nós andamos por fé e não andamos por aquilo que a gente vê. Isso significa que a gente precisa viver uma vida governada pela confiança em Deus. Não pelos nossos sentimentos. Não pelas nossas emoções. A nossa fé, ela não pode ser baseada nas circunstâncias. E por vezes, irmãos, o chamado do Evangelho para as nossas vidas é a gente ir contra aquilo que a gente sente mesmo. É ir contra aquilo que a gente acha mesmo. É você olhar para a circunstância, é olhar para o PSG e vai falar, ó, acho que dá, hein? Mesmo tudo dizendo que não. Mas você olha. Eu falo Botafogo, irmão, porque não dá para falar do Vasco. E a gente viu ontem por quê, né? Oh, Deus. Ser vascaíno é o chamado ao sofrimento, irmão. Só Jesus. Então a gente entende que quando Jesus, ele nos chama a encararmos de frente os nossos sentimentos, encararmos de frente as circunstâncias, é porque a gente tem que ter certeza que Ele está com a gente. E sabe, irmão, são situações em que a gente aparentemente não vê solução. Né? E a gente volta um pouco sobre essa nossa caminhada de obediência, mesmo sem entender o que está acontecendo. E sabe, a nossa fé, ela não é simplesmente uma fé burra, uma fé ignorante. Não, irmãos, a gente crê que Deus está com a gente porque a gente crê nas suas promessas. Ele falou que não nos deixaria só. Ele falou que nós passaríamos por tribulações. Mas a nossa vitória não está naquilo que a gente acha razoável. Não está nas nossas ferramentas. Não está na nossa experiência. Vencer as tribulações está na vitória que Jesus conseguiu na cruz. Entender que em algum momento as nossas ferramentas não serão suficientes nos leva a depender mais do Senhor, a abrir mão dessa autossuficiência. Por vezes, o nosso planejamento ele não será o suficiente. E aí eu te convido a retornar algumas mensagens atrás, ainda na série de mensagens sobre Provérbios Eclesiásticos, quando o pastor Jackson ele falou sobre menos planejamento e mais oração. E pensando nessa nossa caminhada de fé, a fé ela também gera frutos. Essa confiança ela também gera frutos. E eu gostaria de refletir com vocês sobre 3 frutos que essa nossa jornada, que essa nossa caminhada de fé, ela produz. O primeiro fruto é a perseverança. No versículo 3, Tiago diz que todo esse processo produz perseverança. Talvez ali um bom exemplo ou uma boa metáfora seria de alguém que pacientemente se mantém debaixo de um fardo pesado, que está disposto a carregar até o fim, por mais sofrimento, dor e fadiga que isso lhe custe. E aí, nós
a gente não deve ser simplista ao ponto de achar que a nossa caminhada com Jesus é uma caminhada fácil. Não é uma caminhada fácil, porém, é uma caminhada prazerosa. Porque Jesus ele não nos abandona ou não nos deixa a nossa própria sorte. E aí é que está a chave que Tiago ele fala sobre a gente ter prazer nas nossas provações, ter alegria nas nossas provações. Porque a gente tem ciência de que aquilo que a gente passa não é por causa da gente. Não é pelo simples fato de que a gente está ali cavando a nossa cova ou está ali amontoando problemas para a gente, mas não. A gente entende que, a partir do momento que a gente é alcançado pela graça e a gente começa a caminhar com Jesus, isso aí, esse processo é algo que Deus ele coloca na nossa vida para que a gente seja semelhante a Jesus. O próprio Jesus ele disse que nós deveríamos negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. A cruz de Jesus foi uma cruz pesada, irmão. E a grande notícia da graça é que Ele está com a gente. Ele nos ajuda nas nossas aflições. Ele nos ajuda nas nossas provações. Ele nos ajuda nos nossos questionamentos. É aquele momento, irmão, que você está ali, que está doendo pra caramba, e você está ali orando ao Senhor e, Senhor, está doendo, está difícil. Por que comigo? Por que dessa forma? E Ele falou, querido, que não nos deixaria sozinhos. A gente não vai passar por isso sozinho. Mas temos um Deus que cuida de nós, que disse que teríamos aflições, mas para termos bom ânimo. Porque Ele venceu, e nós também venceremos nele. A perseverança, ela nos traz maturidade. A prova da nossa fé, ela nos leva à maturidade. Nós somos aperfeiçoados. E para que ser aperfeiçoado? O porquê da provação? Qual a necessidade de Deus ele nos chamar para uma caminhada de fé que nos aperfeiçoa e nos faz ser maduros? Porque o propósito de Deus, irmãos, para as nossas vidas, para a igreja, é que nós sejamos como Jesus ele é, como Jesus ele foi, assim como os discípulos. O chamado do Evangelho também é um chamado à maturidade. Como a gente também lembra em algumas mensagens anteriores aí do irmão Eliseu e do Daniel. Eu não sei você, irmãos, mas esse chamado à maturidade, para mim, por vezes, é escandaloso. Por que é escandaloso? Porque o propósito de Deus para nós é sermos igual a Jesus. Você já parou para ver como Jesus ele viveu? Você já parou para pensar e para refletir como Jesus ele encarava as circunstâncias? Como Jesus ele encarava os sentimentos que naturalmente deveriam brotar do coração do ser humano? Para a gente conseguir entender um pouco, irmãos, o nosso chamado à maturidade, olhando para Jesus, você já parou para pensar como foi quando Jesus ele chamou os discípulos para si? Você já parou para pensar que dentre todos aqueles discípulos, Jesus ele chamou alguém que iria traí-lo? Você já parou para pensar que Jesus, sabendo que dentre aqueles que ele chamou, um iria traí-lo, ele sabia que em algum momento a fé dos outros poderia ser abalada? E não satisfeito, sabendo que um iria trair, Jesus foi lá e lavou o pé do traidor. Irmãos, isso é constrangedor. É constrangedor porque eu confronto os meus próprios sentimentos. Eu confronto qual seria a minha decisão e qual seria a forma que eu lidaria com o traidor. Como nós lidamos com o traidor, irmão?
como nós lidamos com aquele que nos faz mal. Como nós lidamos com aquele que quer ver a nossa queda. Como a gente lida com aquele que é uma provação encarnada. E às vezes essa provação encarnada pode ser da sua família, pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu filho, pode ser um irmão da igreja. Mas qual é o chamado do Evangelho para as nossas vidas, irmãos? Sermos semelhantes a Jesus. E no nosso lugar, o que Jesus ele faria? Nós fomos chamados a sermos igual a Jesus, a sermos aperfeiçoados. E o segundo fruto que essa nossa caminhada de fé ela produz é a busca pela sabedoria, né? E não coincidentemente, a gente acabou de sair de uma série de mensagens falando da sabedoria que a gente precisa para viver, baseada em Provérbios e Eclesiastes. E é interessante ver que a carta de Tiago, ela também se assemelha, né? Ela é reconhecida como o Provérbios do Novo Testamento. Porque Tiago escreve essa carta para ajudar os crentes que estão dispersos a vencerem as provações e estarem expostos, buscando ao mesmo tempo o alvo da maturidade cristã e a sabedoria. Tiago vai nos mostrar como viver com sabedoria nesse mundo, no meio dessas provas. A sabedoria que Tiago ele se refere não é uma sabedoria que permeia somente o intelecto, mas é algo prático. É o uso do conhecimento de Deus de forma prática. E esses ensinamentos sobre sabedoria, eles estão bem recentes na vida daquela igreja. Porque eles, recebendo ali as instruções de Tiago, viviam de fé em fé, de forma a obedecer ao Senhor e ser exemplo, e ser fruto para o local onde eles estavam ali inseridos. E o terceiro fruto que a gente pode perceber nessa nossa caminhada de fé é que essa nossa caminhada de fé, ela produz uma esperança. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo diz que se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí, irmãos, a gente precisa refletir sobre qual tipo de provação a gente está encarando. Quais são os tipos de problemas que nos afetam, que nos afligem? Será que são problemas do nosso coração? Será que são problemas desse tempo? Será que os nossos problemas e as nossas provações têm a ver com essa vida? O Senhor, Ele quer nos conduzir, o Senhor quer conduzir as nossas vidas a uma experiência, um relacionamento íntimo com Ele. Uma experiência que transforme a nossa vida. Uma experiência que nos faça desligar das coisas desse mundo. Uma caminhada de fé que nos faça viver a real esperança de uma vida eterna com Ele. E sabe, irmãos, às vezes a gente é tão bombardeado por questões desse mundo, tanto trabalho, tanto entretenimento, sabe, tantos problemas, tantas circunstâncias, e a gente esquece que nós não somos desse mundo, que nós somos peregrinos, que a nossa esperança não está em resolver os nossos problemas dessa vida, ainda que Deus ele se importe com isso é fato, porque a gente não consegue ali, né, dividir ou separar a vida espiritual, a vida física, a vida financeira. Nós somos um aglomerado de vidas, né? Nós somos seres integrais. Então, da mesma forma que nós empenhamos as nossas forças em resolver os nossos problemas, em muitas vezes pagar os nossos boletos, Deus ele não é alheio
a essas nossas necessidades. Porém, isso não é a coisa principal da nossa vida. Essa não deve ser a prioridade, essa não deve ser a coisa primaz na nossa vida. E é importante, irmãos, a gente entender isso também. Que a nossa fé, ela não é uma fé só para esse tempo. A nossa fé, ela não é uma fé aplicada somente às circunstâncias desse tempo, mas nós aguardamos uma glória futura. Nós buscamos uma esperança. Sabe, irmãos, que a nossa vida não seja como a vida dos cidadãos que viviam no tempo de Noé, em que se casava, em que se comia, bebia, e as pessoas viviam para essa vida. Mas, amados, nós fomos chamados, nós fomos eleitos, nós fomos resgatados para vivermos uma vida com Deus. E é lógico, a nossa fé, ela também não é só um passaporte que nos livra do inferno e nos leva diretamente para o céu. Porque, de fato, o céu, ele só é bom porque Deus está lá. Porque senão, o céu seria, se Deus não estivesse lá, seria como qualquer outro lugar. O céu, ele é esse lugar onde não haverá mais choro, tristeza, sofrimento. Porque isso tudo, esse conforto, a gente não encontra em um lugar, mas isso tudo a gente encontra em Deus. O que faz o céu ser um lugar especial, não é porque é o céu, mas é porque Deus está lá. E esse mesmo Deus que está lá, ele também está em nós. Se manifesta através de nós. Esse Deus que opera entre nós. Esse é o nosso Deus, irmãos, que não nos deixa só, não nos deixa órfãos. Uma das marcas mais profundas da fé cristã é que ela nos descola, né? Ela nos tira dessa lógica do agora. E nos prende e nos leva à esperança daquilo que ainda virá. Caminhar pela fé não é apenas resistir ao presente. E a gente, e Jesus, ele nos convida a fazermos mudarmos a trajetória da nossa vida. Sabe? Vivermos a eternidade. Vivermos a glória futura. Mas quando? Depois? Não, também o agora. Porque o reino de Deus está entre nós. É o famoso agora, mas ainda não. Caminhar pela fé não é apenas resistir ao presente, mas viver à luz daquilo que é eterno. E o eterno, irmãos, ele não será vivido só futuramente, mas fomos escolhidos para viver a eternidade agora. E que a nossa oração, queridos, seja viver como essa igreja a qual o Tiago ele endereça essa carta. A caminharmos e vivermos pela fé. No versículo 6, 7, 8, Tiago ele fala para nós termos fé e não duvidar. O que às vezes é difícil. O que às vezes nos traz confusão. Mas que a nossa oração nessa manhã, amados, seja colocar o nosso coração diante do Senhor. O Espírito Santo, ele nos chama nessa manhã, querido, fazer esse exercício, de olharmos para os nossos corações. E aí, pensarmos e refletirmos sobre aquilo que Jesus ele fala na sua palavra. Sobre as promessas que foram derramadas sobre a vida da igreja. Nós devemos refletir sobre aquilo que a Escritura ela fala a respeito da igreja. O propósito de Deus em nós e através de nós. E olhar para dentro da gente. É essa a vida que eu tenho vivido? O que tem me feito chorar, o que tem me feito questionar, buscar a Deus, tem a ver com essa vida?
ou tem a ver com o reino de Deus? Porque todo mundo procura isso. Jesus ele disse, em Mateus capítulo 6. Olha, todo mundo procura o que comer, todo mundo procura o que beber, todo mundo procura fazer uma boa faculdade, todo mundo procura casar, todo mundo procura uma casa, todo mundo procura. Mas entre vocês não será assim. Mas antes, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, o preço que foi pago para as nossas vidas foi um preço alto. O sangue que foi derramado na cruz por cada um de nós foi um preço alto. E Deus envia Jesus para nos reconciliar com Ele, para que a vida que a gente viva não seja mais nossa. Não tem a ver, querido, com os seus planos. Não tem a ver com os meus planos. Não tem a ver com o meu planejamento, mas o que Deus Ele quer. Quais são as necessidades do reino de Deus? Quais são as necessidades da obra de Deus? Quais são as necessidades da missão de Deus? E o convite, amados, para nós nessa manhã, é para vivermos e andarmos, caminharmos pela fé. Sabendo que em nenhum momento o Senhor da obra, o Senhor da missão, Ele vai nos abandonar. Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como vasos. Vasos que fomos alcançados pela Tua graça, Pai. Vasos que não têm nenhum valor. Vasos que não têm nada de bom, Senhor. Vasos de barro. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Deus, dizendo que não há nenhum bem em nós, Senhor. E por isso nós Te pedimos misericórdia, Deus. Te pedimos misericórdia porque, por vezes, ó Deus, a nossa caminhada de fé, Deus, tem a ver com a gente mesmo. Nós queremos nos colocar diante de Ti nessa manhã, Pai, porque por vezes nós buscamos ao Senhor, Deus, por causa de nós mesmos. Pai, a nossa oração nessa manhã, Deus, é que o Senhor entre nas nossas vidas, ó Pai. Muda os nossos corações, Deus. Nós queremos nos preocupar, Deus, com as coisas que o Senhor se preocupa. Nós queremos ficar inquietos, ó Deus, com as questões do Teu reino, Pai. Nós não queremos nos conformar, Deus, com as coisas deste mundo, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a andarmos em direção ao Senhor. Queremos colocar diante de Ti, Deus, as nossas vidas, ó Pai. As nossas provações, os nossos problemas, ó Deus. As circunstâncias que temos passado, que por muitas vezes, ó Pai, faz com que a gente tire os nossos olhos do Senhor. Faz com que muitas vezes, ó Pai, que a gente aplique um tempo que é Teu, um esforço que é Teu, Pai, uma vida que é Tua, Pai, em direção a outras coisas. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque às vezes a nossa fé é pouca. Nos ajuda, Senhor, porque às vezes a nossa fé é fraca. Mas a gente não quer, Pai, andarmos pelas nossas forças.
A gente não quer avançar, Deus, pelo nosso conhecimento, Pai, pelas nossas ferramentas, ó Deus, mas a gente quer confiar no Senhor. Ainda que a nossa fé seja pouca, ainda que a nossa fé seja fraca, Deus, nos ajuda, Deus. Nos ajuda a perseverar. Nos ajuda, ó Pai, a ter alegria em servir ao Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a ter prazer, Deus, em estar na Tua obra. Nos ajuda a ter, Deus, prazer, Deus, em um relacionamento com o Senhor, Pai. A abrir mão de muitas coisas, ó Pai, para um tempo de oração, para o tempo de leitura, Pai. Nos ajuda, ó Pai, a perseverar, Deus, e abrir mão, Pai, para termos um tempo de culto. Nos ajuda a abrir mão da nossa vida, ó Pai, para nos importarmos com o nosso irmão. Nos ajuda, Deus, a tirar o nosso coração desse tempo. Nos ajuda a tirar a nossa mente, ó Pai, das coisas dessa vida, para vivermos para o Senhor, para sermos luz nesse mundo, para sermos sal, Pai, nessa terra. Em nome de Jesus, Deus, que possamos andar com o Senhor, de fé em fé, não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê, porque certamente, Pai, nós não andaremos só. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã. Amém.